Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Meu nome é Robson, sou o pastor Robson. Estou aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, onde eu tenho a plena certeza que seremos edificados através desse estudo. Fique comigo até o final, papel e caneta na mão, com a Bíblia aberta, e nós vamos trabalhar o assunto hoje da cristologia, a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo, a posição de Cristo Jesus. O Evangelho, a vida cristã, o cristianismo, se define em duas simples palavras: Ele é. Antes de eu compreender o que Cristo fez ou o que eu devo fazer para Ele, o mais importante é eu compreender a sua pessoa, o seu caráter e quem Ele é. Quando eu compreendo, ou quanto mais eu compreendo quem Cristo é, mais eu vou valorizar aquilo que Ele fez por mim. E, consequentemente, isso me guiará, me levará a uma vida de plena obediência, sem opção de voltar atrás, de desistir. Então, isso é muito importante. Nós vamos trabalhar com fundamentos aqui. Nós vamos trabalhar com raiz. Nós vamos trabalhar com alicerce. Mais precisamente, o capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, versículo de número 15 ao versículo de número 20. Então, dentro desses 5 versículos, nós vamos trabalhar 3 temas importantíssimos aqui. Do versículo 15 ao versículo 17, a pessoa de Cristo. Quem Cristo realmente é, a sua posição, o seu senhorio, a tua majestade. No versículo de número 18, nós vamos ver o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Quem Cristo é para a igreja? O que a igreja é para Cristo? E nos versículos de número 19 e 20 nós vamos trabalhar e aprender por que Cristo veio à terra e se tornou homem, foi a morte de cruz. Então isso é de mera importância e isso vai dar um fundamento muito grande para a tua vida. Quem escreveu a carta aos Colossenses foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um grande fariseu, ele era um mestre da lei. E ele era um grande perseguidor da igreja de Cristo também. Ele era contra aqueles que seguiam Jesus. O apóstolo Paulo, ele era judeu e também tinha cidadania romana, era um homem muito intelectual, ele falava outros idiomas, ele conhecia todo o Velho Testamento, ele conhecia muito da filosofia grega, então era um homem muito bem educado. Mas em caminho para Damasco, onde ele estava indo perseguir os cristãos, após a morte de Estevão, entre o capítulo de número 7 ao capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, naquela perseguição, uma luz mais forte que o sol, a graça de Jesus Cristo encontrou a ele. E dali aquele homem foi totalmente transformado. E é por isso que ele escreve essa carta com tanta convicção. E por que ele escreveu essa carta? Porque os crentes de Colossos estavam sendo levados para outros ventos de doutrina. Eles estavam reduzindo o senhorio de Cristo, reduzindo a pessoa de Cristo ao mesmo nível de anjos, de tradições humanas, seres espirituais. E Paulo, ele dá uma machadada, ele entra com tudo, mostrando quem realmente Cristo é. Então, quando Paulo começa essa carta, ele dá a tua credencial, quem ele é. Ele é um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele não é apóstolo dele mesmo, ele não é apóstolo de uma igreja, ele não é apóstolo de pessoas, ele é apóstolo de Cristo Jesus. Ele veio por um trabalho específico, pela vontade de Deus, não pela vontade dele. Ele não se tornou apóstolo porque ele decidiu ser apóstolo. Ele não se tornou apóstolo porque alguém disse que ele era apóstolo, mas o próprio Deus o escolheu. Então isso é muito importante. Depois ele vai dar credencial na igreja. A igreja, os crentes de Colossos, ele escreve para Colossos, mais precisamente também aos crentes ao redor da cidade de Herápolis e Laodiceia. Essas 3 cidades ficavam próximas uma das outras, mais ou menos de 9 a 12 quilômetros uma das outras. E a cidade de Colossos também ficava a 160 quilômetros da grande cidade de Éfeso, onde Paulo ficou 3 anos. Paulo não fundou a igreja de Colossos. Quem fundou essa igreja provavelmente foi Epáfras, um ministro na fé, um homem a quem Paulo ensinou. Então Epáfras, ele vai reportar como a igreja estava se comportando a Paulo, porque Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, onde ele podia receber visitantes. A sua primeira prisão, então por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. É importante entender que Paulo estava preso não porque ele era um criminoso ou porque era um assassino, mas por causa da palavra de Deus.
Tanto que ele evangelizou a guarda pretoriana. E dentro dessa prisão ele escreveu 4 epístolas, muito importantes. Ele escreveu Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Então nós temos acesso a essas palavras hoje, a essa preciosidade hoje, porque Paulo estava preso e entendeu o propósito. Ele entendeu quem Cristo era, ele sabia quem Cristo era, isso fundamentou a fé dele a entender o que Cristo fez por ele e o que ele deveria fazer para Cristo. Então, nem as cadeias puderam prender a palavra de Deus, porque Paulo entendia. E é isso que eu quero fazer com você, e por isso que eu estou aqui hoje, para fortalecer a tua fé e você ser fundamentado cada vez mais em Cristo e não ser levado a qualquer vento de doutrina. O Evangelho, ele é completo e ele é complexo. Por que ele é completo? Porque Deus não trabalha mais ou menos, Deus não trabalha até certo ponto, Deus não trabalha pela metade, Ele conclui a tua obra. Deus é o único Deus que anuncia as coisas futuras desde o princípio. Isaías 46, versículo 9 e 10. Então é muito importante entender que Deus trabalha com plenitude, e essa é a gramática que o apóstolo Paulo vai usar na carta aos Colossenses. Ele usa uma gramática proposital, ele vai usar muitas palavras: plenitude, completo, todo, cheio. Então ele vai trabalhar com essa gramática propositalmente, porque a igreja de Colossos, eles já eram crentes, eles tinham fé, tinham amor e tinham esperança, a base da maturidade cristã, mas eles estavam sendo guiados por falsas doutrinas e reduzindo a imagem de Cristo a nível de espíritos inferiores, a nível de anjos e a nível de tradições humanas. E tem outros detalhes aqui que eu vou falar mais adiante. Então o Evangelho ele é completo, Deus não trabalha pela metade. É por isso que Jesus disse lá em João 8,36: se o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Não liberta mais ou menos, até certo ponto, liberta completamente. Paulo disse: sejam cheios do Espírito Santo. É ser cheio, não é ser mais ou menos. O cristão não pode viver mais ou menos, ele tem que ser completo, como o Evangelho é completo. Então é importante, quando você estudar a carta aos Colossenses, quando nós formos abordar os versículos aqui, você prestar muita atenção nas conexões que Paulo faz, na gramática, na estrutura gramatical que ele usa na carta. Toda vez que você for ler um livro da Bíblia, é muito importante você entender o contexto desse livro. Por que o autor escreveu o livro? Onde o autor estava? Qual era a situação dele? Como nós vimos aqui, Paulo não estava em um resort, ele não estava na beira de uma piscina tomando água de coco, ele estava preso, ele estava numa condição aos nossos olhos limitada, mas a palavra de Deus não estava, e nem ele estava limitado, ele estava fazendo muito mais coisa do que nós hoje soltos, livres, fazemos, porque aquele homem tinha convicção de quem Cristo era, ele sabia que aquilo ali era temporário, porque o Evangelho era completo na vida dele. Tanto que em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então é importante entender, para você não ser guiado a ventos de doutrina. Eu vou dar algumas abordagens aqui que Paulo usa no capítulo 2, o porquê, o que ele espera dos Colossenses? A plenitude. Ele vai fazer uma oração para eles aqui, entre o versículo 9 ao versículo de número 12 do capítulo 1, orando para que Deus encha eles de sabedoria, do pleno conhecimento, e não com vãs filosofias. Por isso que o Evangelho é completo. E por que o Evangelho é complexo? O Evangelho é complexo porque é diferente eu falar a Bíblia ou eu falar sobre a Bíblia. É duas coisas muito diferentes. Eu falar Deus e eu falar sobre Deus. Então o que nós vemos hoje no nosso mundo atual? Nós estamos vendo muitas pessoas, professores, líderes religiosos, falando sobre a Bíblia e não falando a Bíblia. Não falando o contexto da Bíblia, usando versículos isolados, partes da Bíblia que favorecem eles próprios. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante: o Evangelho, a vida cristã, além de ser completo e complexo, é cristocêntrico, não é antropocêntrico. Nós temos a tendência em focar em nós mesmos, em trazer o Evangelho centrado no homem, e não é isso. O Evangelho está muito além somente de evangelismo e crescimento pessoal, é além disso. Nós vamos estudar sobre isso. O Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é cristocêntrico, é centrado na pessoa de Cristo. Ele é a fonte, ele é a raiz, ele é o fundamento. O que sustenta o edifício? Não é as janelas, não é a varanda do edifício, não é os móveis que está dentro do edifício, não são as paredes do edifício, é o fundamento, é o alicerce.
Se aquele fundamento, aquele alicerce não for suficiente, não for forte, o que acontece com o prédio? Não importa a tua beleza, ele vai cair. Assim é uma árvore. O que faz uma árvore ser forte? A raiz. Não é a altura da árvore, nem os seus galhos, mas sim a raiz da árvore. Então a árvore que aguenta uma tempestade é a árvore que é bem enraizada. O cristão que aguenta uma tempestade, o cristão que aguenta viver num mundo como esse, todo corrompido, cheio de mentiras, é aquele que está enraizado em Cristo. Esse é o sentido de estarmos aqui hoje. É para isso. Então o Evangelho é complexo porque falar sobre Deus é diferente de falar de Deus. Falar sobre a Bíblia é diferente de falar a Bíblia. O pregador, o pastor, ele foi chamado para falar a Bíblia e não sobre a Bíblia. Então eu preciso te ensinar o que realmente a Bíblia diz, o que realmente Deus disse, o que realmente o contexto quer dizer. Isso é importante. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo de número 2, nos primeiros versículos. Olha o que Paulo vai dizer. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Percebe que Paulo não tinha ido a Colossos, não conhecia aquele povo. Olha a importância do amor, da prestação de serviço. Ele não conhecia eles fisicamente, mas eram irmãos, eram amados de Cristo espiritualmente. Se importava, ele escreveu cartas, ele não estava reclamando dentro da cadeia, ele não estava ali murmurando, blasfemando contra Deus. Ele sabia o propósito que ele estava ali. Então olha o que ele vai continuar dizendo, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento, para compreenderem plenamente, aos verbos, à gramática, o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, vivei de acordo com o que você professa, nele radicados e edificados. Olha a raiz aí, olha o edifício aí, olha a estrutura, olha o alicerce, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Versículo 8: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O diabo, ele não vem trazendo o mal na hora, face a face. Ele não vem pintado de vermelho com chifres e o garfo na mão. Ele vem sutil, ele vem com vãs sutilezas, ele vem agradando, ele vem te dando tapa nas costas. Por isso que o cristão tem que ter discernimento. A Bíblia é para nos deixar maduro. Quanto mais lemos a Bíblia, não temos opção de ser ignorantes mais. É maturidade, é crescer, é pedagógico, a fé é pedagógica. A maior arma do diabo é ocupar você ou distrair você com aquilo que é bom, para tirar você daquilo que é certo. Cuidado com vãs sutilezas, cuidado com falsas filosofias, aquilo que não está centrado em Cristo. Preste bem atenção nesses detalhes, foi por isso que Paulo escreveu. O pior cadeado de uma cela não é a corrente que prende aquela cela, é o conforto, a conformidade com a cela. E quais são as nossas celas? Religião, tradição e cultura, tudo que Paulo disse aqui. Nós vivemos num mundo religioso. O que a religião faz? Cega. Ela não deixa você enxergar Cristo como ele realmente é. Por isso que Jesus repreendeu os fariseus, principalmente no Evangelho de Mateus. Capítulo 15, veja lá o capítulo 23, como Jesus trata dos fariseus, os líderes religiosos de Israel daquela época. Então, no capítulo 15 de Mateus, versículo 14, Jesus vai dizer assim, se um cego guiar outro cego, ambos caem no buraco. A tradição limita, não deixa você ir adiante. Era o que estava acontecendo com eles aqui. Tinham fé, tinham esperança, tinham amor, mas estavam sendo limitados de chegar adiante, do pleno conhecimento. Por quê? Por causa das tradições que eles estavam sendo ali enredados. E a cultura corrompe. Nós vivemos numa cultura corrompida. Então o que nós temos que fazer? Sair desse mundo? Não tem como. Só na hora que nós somos chamados.
nós temos que saber lidar com isso. Aquilo que você não controla, você administra. Você não pode controlar o mundo, mas você pode administrar a tua vida dentro dele. Por isso que temos que ver a vida aos olhos de Deus, aos olhos teocêntricos, como Deus vê a vida. Isso é sabedoria plena. Sabedoria plena é essa. Nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas valorizam artistas, valorizam pessoas que estão andando contramão com os princípios de Deus. Sabedoria vem do alto, sabedoria divina, olhar a vida aos olhos de Deus em todas as áreas. Quando você conhece o caráter de Cristo, isso afeta todas as áreas da tua vida, todas. A espiritual, a física, a mental, a financeira, todas as áreas. Por isso é importante entender isso. E mais ainda, eu vou além. Você nunca vai fazer algo para Deus corretamente até Deus fazer algo em você primeiro. Não é o homem que encontra a verdade, é a verdade que encontra o homem. Então nós precisamos realmente receber esse presente, esse entendimento. Estar focado nas coisas do alto, que é o que Paulo vai dizer aos Colossenses no capítulo 3, versículo 1. Isso faz toda a diferença. Para que tudo isso? Para quê? Para que tudo isso? Para a tua vida ser firmada. Independente da situação que você está vivendo, independente das circunstâncias que não está nada fácil hoje, o mundo hoje ele é 3 vezes diferente do passado. Ele é mais veloz, ele é mais complexo e ele é mais incerto. Essas 3 coisas são muito mais enfatizadas hoje. O mundo é mais veloz, mais incerto e mais complexo. Por isso tanta depressão, tanto desânimo, tanta bagunça, tanta loucura. Então isso aqui é para te fortalecer. Você não muda quando entende, você muda quando é convicto. Por isso que ele ora aqui, por isso que ele diz aqui para eles serem convictos. No capítulo 2 ele usa de novo a palavra convicção. Você não muda quando você entende. Entender é um passo, mas não pode morrer nele. Não é o suficiente, você precisa estar convicto, precisa gerar vida dentro de você. Quantas pessoas numa mesma pregação, ou numa sala de aula, ou em uma universidade, entendem o que o professor está falando, ou o que o pastor está pregando? Concordam, entendem, mas não mudam. Vivem da mesma maneira. Você não vê nenhuma diferença entre ele e o incrédulo. Você coloca os dois na balança e estão iguais. Por quê? Porque entenderam, mas não foram convictos. A convicção vem do recebimento. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O entender é coletivo, o aprender é individual. Numa sala de aula, muitos podem entender, até todos podem entender. Numa igreja, todos podem entender a pregação, se emocionar, chorar, ficar feliz, dizer, entendemos o que o Senhor falou. Mas e na hora de viver? Só aqueles que realmente receberam e foram convictos. Então o que muda uma pessoa é a convicção. Se não sabe o que acontece, você vai viver 3, 10, 20 anos dentro de uma igreja, ouvindo o mesmo sermão, ouvindo outros sermões poderosos e fortes, mas a tua responsabilidade precisa atuar de acordo com a tua fé. Você precisa estar convencido de quem Cristo é, para entender o que Ele fez para você, e aí você andar em novidade de vida, obedecendo Ele corretamente. Isso faz toda a diferença, e é por isso que precisamos entender a estrutura da Bíblia. O apóstolo Paulo mesmo, quando ele escreve as suas epístolas, ele sempre começa pela doutrina e não pela aplicação. Ele começa ensinando. Você olha a epístola aos Romanos, 16 capítulos. Os 11 primeiros capítulos, doutrina, mostrando o poder do Evangelho. Ele vai falar sobre pecado, sobre lei, sobre graça, sobre fé, sobre vida no Espírito. Lá no capítulo 12 a aplicação. Primeira doutrina, depois a obediência. Se você não entender corretamente, você não vai obedecer corretamente. É por isso que o mundo hoje, principalmente os cristãos, vive legalizado no pecado. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, não se conformeis com este mundo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4, não sejais amigo desse mundo. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 15 a versículo 17, não ameis o mundo. E o que nós vemos hoje? Os cristãos sendo amigo do mundo, conformado com o mundo e amando o mundo. Por quê? Pouca visão de Cristo, pouca vida em obediência. Visão alta sobre Cristo, visão certa sobre Cristo, vida correta em obediência. Por isso precisa estudar a palavra e meditar na palavra. Faz toda a diferença. A carta aos Efésios, 6 capítulos, 3 primeiros capítulos, a plenitude de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 últimos capítulos, obediência. Carta aos Colossenses,
Paulo chega fazendo o quê? Mostrando a plenitude de Cristo, sua pessoa, seu caráter, a majestade, a sua obra. A partir do capítulo 3, obediência. Eu não vou estender muito os vídeos, eu vou fazer eles intercalados. O propósito aqui é que você dedique tempo e aprenda. Então, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar versículo 15 ao 17 do capítulo 1 de Colossenses. A pessoa de Cristo, teu caráter, majestade e senhorio, tua posição. Versículo 18, Cristo e a igreja. Versículo 19 e 20, o que ele veio fazer na terra. Por que Cristo teve que ir à morte de cruz? Muito importante. Então fique comigo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Deus abençoe e até a próxima.